Olá, muito bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, vocês que nos acompanham aqui no canal do YouTube da Igreja Memorial Batista de Brasília, nessas sequências de aulas, né, de estudos bíblicos que aqui nós temos, né? É uma forma, é uma ferramenta para proporcionar àqueles que têm alguma dificuldade de estar presente na nossa escola bíblica, lá na Igreja Memorial, ou também aqueles que não residem aqui em Brasília, em outros locais, que possam acompanhar também aquilo que nós estudamos na nossa escola bíblica. Eu sou o professor Tito e nós aqui revezamos, né, o Dermerval, o Herbert principalmente, entre nós três, mas eventualmente um ou outro professor também participa aqui dessas sequências, dessa sequência de estudos, né, ministrando aqui aulas por meio desse canal. É bom que se diga, é bom sempre lembrar que as aulas que são aqui ministradas, elas são também estudadas presencialmente lá no campus da Igreja Memorial Batista de Brasília, né? Na Asa Sul, aqui em Brasília. E os irmãos que têm condições de estarem presentes devem estar. É sempre muito bom poder compartilhar de forma presencial a palavra de Deus. A gente consegue ter uma maior interação com os irmãos. É sempre muito mais proveitoso, vamos dizer assim, e edificante também para o professor quanto para o aluno. Mas aqui na nossa sequência, nós precisamos lembrar aquilo que já estamos estudando já há alguns domingos, que é sobre o Espírito Santo, com base na revista da editora Cristã Evangélica, que tem como título O Espírito Santo e Você. Nós temos estudado sobre a doutrina do Espírito Santo. E já estudamos várias coisas, né, desde o início, né, dessa sequência, né, sobre quem é o Espírito Santo, qual é a sua obra, né? Os símbolos que as Escrituras Sagradas trazem para exemplificar quem é o Espírito Santo também e dizer como é que ele age, né? Através desses símbolos nós podemos entender melhor. Podemos também ver a ação do Espírito Santo no decorrer da história, né? Em especial a história bíblica, né? Nas últimas lições mais recentes, né, nós vimos como o Espírito Santo agiu no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, né, do período da vida de Jesus, antes de chegar, de termos o dia de Pentecostes, né, quando chegou ao tempo da dispensação do Espírito Santo de Deus, os apóstolos receberam o Espírito Santo de Deus, né, e agora nós vivemos nesse período até os dias de hoje, né, nós estamos guiados, consolados, ensinados, né, abençoados pela presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas até os dias de hoje. Então, estudamos tudo isso. E aqui eu estou fazendo um resumo bem rápido, né, com relação às lições que já foram estudadas, mas na última lição, né, na lição passada, nós podemos ver a atuação do Espírito Santo de Deus na vida do crente, né? A lição ministrada pelo professor Dermeval aqui no YouTube. Ele não pôde ministrar presencialmente, mas a que está gravada aqui no YouTube é justamente essa, a lição dele, que falou sobre qual é a ação do Espírito Santo na nossa vida, né? Como o Espírito Santo ele convence o homem, né, o crente, né? Como é que ele consola o crente, né? Como ele ensina, né? Como ele ilumina, né? Então, essas questões foram estudadas no último estudo, né? No domingo passado, no que está gravado aqui no YouTube, os irmãos podem ver. Tanto essa como qualquer outro estudo, qualquer outra lição que já foi aqui apresentada, os irmãos podem regredir lá, entrar no canal e tentar achar esses estudos pela playlist da Escola Bíblica Dominical. Mas é importante sempre fazer esse resumo daquilo que foi estudado para dizer onde é que nós estamos nesse momento, né? Então, o estudo de hoje é um estudo muito específico. Nós vamos estudar sobre o batismo no Espírito Santo. Na realidade, até a revista traz o título como O Batismo com o Espírito Santo. Há várias vertentes de como citar, né, essa situação, se é o batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Eu prefiro, e aqui vou explicar até porquê, o batismo no Espírito Santo. Mas não há nenhuma grande polêmica com relação a isso, só uma questão de preferência para o melhor entendimento. E como texto áureo desse estudo de hoje, nós vamos ler o que Paulo escreveu na carta aos Coríntios, né? 1 Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, que é o capítulo que ele fala dos dons espirituais, e os dons espirituais é um tema que ainda iremos estudar na sequência, mais para frente em alguns dos estudos, mas especificamente o versículo 13 do 1 Coríntios 12. Esse é o texto áureo, eu vou ler aqui para vocês. Eu vou ler aqui na versão NAA, né? Nova Almeida atualizada.
que diz assim: Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por Sua palavra. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, louvado seja o Teu nome mais uma vez, Senhor, porque nós temos aqui a Tua palavra diante de nós, para podermos estudar, podermos meditar nela, Senhor, e trazer lições para as nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos faça entender tudo aquilo que Tu queres, Senhor, para nós, e aqui em especial no tema de hoje, que é sobre o batismo no Espírito Santo. Te peço também, Senhor, que abençoe a nossa igreja, o professor Dermerval, que está se recuperando de uma cirurgia, Senhor, possa, Senhor, tua mão protetora e possa abençoá-lo, protegê-lo, Senhor, dar-lhe paciência, Senhor, nesse período de recuperação e que em breve ele possa estar de volta entre nós. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, vamos para a lição. Antes disso, né, eu comentei antes que o professor Dermerval ele deu a aula que foi aqui pelo YouTube no domingo passado, mas ele não pôde apresentar a aula presencial, porque de fato ele passou por uma cirurgia, está se recuperando. Então, aqui aproveito, né, esse momento também para pedir a todos os irmãos que têm acompanhado aqui as lições que aqui são estudadas, que orem pela vida do professor Dermerval, que ele está se recuperando de uma cirurgia, uma cirurgia ortopédica, né, um rompimento do tendão de Aquiles, mas ele já está bem, já foi cirurgiado, está naquele período de recuperação que é, de certa forma, um tanto longo. Mas vamos voltar aqui para a nossa lição, que é o batismo, como eu falei, o título que a revista traz é o batismo com o Espírito Santo, e aqui eu vou chamar de o batismo no Espírito Santo. Tendo feito já aquela recapitulação que nós fizemos, eu queria aqui chamar a atenção que esse tema, esse batismo no Espírito Santo, ele tem sido, no decorrer da história da igreja, né, tema de alguma polêmica, né, de alguma discussão, não necessariamente só discussão, mas de divergências em algumas vertentes que nós temos denominacionais. E aqui nós pretendemos falar o entendimento que temos na denominação batista, né, segundo a nossa declaração de fé da Convenção Batista Brasileira, mas também explorar os outros entendimentos que se tem com respeito ao batismo com o Espírito Santo através da palavra de Deus. Então, a ideia aqui é fazer uma análise bíblica, né, da história bíblica, da doutrina bíblica com relação ao batismo do Espírito Santo. É importante lembrar e assim, chamar, né, a atenção sobre alguns aspectos, né, do batismo do Espírito Santo. E esse estudo de hoje vai ser dividido da seguinte forma, né? Nós vamos começar com o histórico bíblico. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre o termo batismo do Espírito Santo, mas em termos de tópicos da lição, é o histórico bíblico, né, sobre o batismo do Espírito Santo, quando ocorreu, em que situações ocorreram, né, e qual era a intenção, e a gente pode até tirar, assim, o propósito de Deus em ter acontecido daquela forma, em todas as formas que nós entendemos e vimos e observamos na palavra de Deus. Vamos falar sobre quando se é batizado pelo Espírito Santo. Quando é que acontece isso na vida do crente? Em que momento se batiza no Espírito Santo? Nós vamos no terceiro ponto, as consequências do batismo no Espírito Santo. Ele é um evento, um fato que acontece, mas a partir daí, o que é que se decorre na vida daquela pessoa que foi batizada no Espírito Santo de Deus? E, por fim, vamos falar entre a diferença do que é ser batizado no Espírito Santo e estar cheio do Espírito Santo, né? Na realidade, a gente vai fazer a diferença entre batismo do Espírito Santo e plenitude do Espírito. E assim nós vamos fechar o estudo de hoje. Esses são os tópicos. Mas iniciando logo falando sobre o termo em si, né, batismo no Espírito Santo, quando esse termo ele é apresentado na palavra de Deus, ele usa a mesma palavra que se utiliza quando é batismo nas águas. A palavra batismo, que quer dizer imergir, né? Imersão, né? Daí vem-se a ideia de que o batismo, que nós entendemos ser o batismo bíblico, é o batismo por imersão, e não por aspersão, como algumas denominações religiosas fazem, mas sim, o batismo nas águas é por imersão, e é o batismo, né? En pneumati aios, que é
no Espírito Santo, né? Essa expressão em, né? Essa preposição no grego quer dizer no, dentro, né? Por isso que eu prefiro esse termo de no Espírito Santo do que com o Espírito Santo ou pelo Espírito Santo, embora não haja nenhum erro em falar sobre outras formas, né? Quando você fala pelo Espírito Santo é por meio do, né? Você está falando do meio em que se dá essa situação, o batismo, né? O ambiente, a esfera, né? O instrumento, você pode usar como instrumento, que é o termo que a revista usa, com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o instrumento pelo qual se batiza, né? Mas também a expressão que é mais, digamos, fiel à preposição que se tem em todas as vezes que se cita o batismo do Espírito Santo na palavra de Deus é esse em, né? Em pneumati raios, ou no Espírito Santo. Isso quer dizer o quê? Que é um batismo que acontece imerso na esfera da atuação do Espírito Santo. E aqui eu gosto dessa expressão porque, justamente, como o batismo quer dizer imergir, então nós estamos ali sendo colocados numa situação em que estamos envoltos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo agora toma conta da nossa vida. Ele está tomando conta da nossa vida e passa a ser também estar dentro de nós, como o próprio texto bíblico nos ensina. Então, isso é o batismo no Espírito Santo, que a gente entende esse efeito tão importante, esse evento tão importante que acontece na vida de cada crente, de cada cristão. E, tendo esse entendimento, nós podemos também compreender o batismo, né? O batismo como uma forma geral, e aqui eu vou fazer essa ideia geral para fazer a comparação com o batismo do Espírito Santo, como um rito de iniciação. Óbvio, guardadas as devidas proporções, eu queria aqui comparar como, por exemplo, quando alguém entra em determinada organização, em determinada companhia, ou o que seja, muitas vezes há um rito de inicialização, né? É uma forma de fazer a pessoa fazer parte, né? A partir daquele momento, aquela pessoa faz parte daquele movimento, faz parte daquela organização, faz parte daquela situação. Então, o batismo em si, a gente pode entender isso, inclusive também com o batismo nas águas, é um rito de inicialização. E é a mesma coisa que acontece no batismo do Espírito Santo. A partir do batismo do Espírito Santo, a pessoa que é batizada no Espírito Santo passa a fazer parte de agora uma coisa chamada Reino de Deus. Passa a fazer parte de uma coisa chamada Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos ter essa compreensão para poder estudar os outros tópicos que nós vamos ver nesse dia, né? E nesse estudo. Então, o batismo é um rito, né? Um ritual de inicialização, um ritual de integração. Aquela pessoa passa a ser integrante, né? Agora da Igreja do Senhor Jesus Cristo, do Reino de Deus. Tendo essa compreensão, vamos passar para o histórico bíblico sobre o batismo do Espírito Santo. E aqui eu queria falar sobre uma coisa que a gente podia chamar de a promessa do Pai. Por quê? Porque foi assim que o próprio Senhor Jesus Cristo citou quando falou sobre o batismo do Espírito Santo. Quando ele estava para ser assunto aos céus depois de estar ressurreto, no final dos evangelhos. Mas nós podemos voltar até para o início dos evangelhos, quando da pregação de João Batista. Que João Batista, e aí a gente pode mencionar aqui João 1, nos versículos 32 e 34, como também Mateus 3, né? Na pregação de João Batista já anuncia essa questão do batismo no Espírito Santo. João Batista que introduziu naquele tempo a questão do batismo e ele pregava o arrependimento e assim que as pessoas manifestavam seu arrependimento, ele batizava as pessoas nas águas, inclusive o próprio Jesus, sendo ele a salvação, fez questão de se batizar, como aqui já estudamos em lições passadas, mas lá em João 1, no capítulo 1, nos versículos 32 a 34, né, diz assim: João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele, falando após o batismo de Jesus. E não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Então, João Batista, logo após ali de batizar Jesus e ver, né, o Espírito do Senhor descer como pomba, né, permanecer sobre ele, ele dá esse testemunho: este aqui é o Filho de Deus, ele vos batizará com o Espírito Santo de Deus. Nós já estudamos aqui em lições passadas que é justamente essa função do Espírito, é apontar para Jesus, para a salvação de Jesus. É inclusive uma forma de você distinguir quando a coisa vem do Espírito ou não.
quando as coisas que são feitas e ditas como do Espírito, elas apontam para Jesus. Se não apontar para Jesus, não é do Espírito Santo de Deus. Nós podemos ver esse mesmo testemunho também sobre a pregação de João Batista, lá em Mateus 3, né? No capítulo 3, versículos 11, né? Eu vou ler o 10 e o 11. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquele que não produzir bom fruto será cortado e lançado no fogo. Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Então veja que João Batista já anunciava na sua pregação, que precede o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele já anunciava o batismo com o Espírito Santo. Assim sendo, tendo essa compreensão de que João já avisava isso, já informava, já anunciava o batismo com o Espírito Santo, nós podemos compreender aquilo que veio com confirmação do próprio Mestre Jesus, né? Nesse histórico aí sobre a promessa do Pai, aqui que estou falando. Lá em Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, Jesus Cristo já ressurreto, já se despedindo dos seus discípulos, ele faz essa promessa, né? Lucas 24, no versículo 49, diz assim: eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Está vendo aí a promessa do Pai? Mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. O próprio Lucas, ao escrever o livro de Atos, né, no capítulo 1, e aqui já comentamos isso, o livro de Atos nós podemos entender como uma sequência do Evangelho de Lucas, né? Lucas passa a contar o histórico, né, da Igreja de Cristo Jesus a partir ali depois da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Inicia-se o livro de Atos falando sobre isso também. E a gente pode ver aqui nos versículos 4, vamos pular aqui já para o 4. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Novamente aqui é mencionado essa questão da promessa do Pai, a confirmação do Mestre daquilo que João Batista já tinha anunciado sobre a promessa do Pai, que era a chegada do Espírito, né? E aí segue na sequência desse texto de Atos 1, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Por isso que ele pede, fiquem em Jerusalém. E no 8, é muito interessante a gente frisar aqui o 8, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa sequência aqui de localização, em que Jesus Cristo aqui está anunciando que os discípulos iriam atuar, sendo testemunhas de Cristo Jesus, nós vamos ver que o batismo do Espírito Santo, no histórico bíblico, no histórico aqui do livro de Atos, abrange toda essa sequência também. Então, essa é a promessa do Pai. Mas como um ponto, digamos, 1.2, a gente pode dizer que essa promessa se cumpriu. E qual foi o cumprimento dessa promessa? Foi justamente a descida do Espírito Santo em Jerusalém, no capítulo 2, no dia de Pentecostes, que nós aqui já tanto falamos sobre isso, né? E aí, logo no início do capítulo 2 de Atos, os apóstolos assim: ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Veja que o cumprimento da promessa está relacionado à obediência. Porque o Senhor não mandou que eles permanecessem em Jerusalém, e eles se reuniram lá e permaneceram de forma obediente até chegar aquilo que o Senhor tinha prometido. De repente, versículo 2, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então aqui os discípulos eles são batizados com o Espírito Santo. E aqui nós temos aqui nesse ponto aqui de Pentecostes, é muito importante a gente frisar que aqui há o batismo no Espírito Santo e há também a plenitude do Espírito Santo, eles ficaram cheios do Espírito Santo. E nós vamos ver no último tópico desse estudo de hoje que são coisas diferentes, mas nesse momento aqui houve essas duas coisas. Foi justamente quando o Espírito Santo de Deus chegou, batizou aqueles apóstolos, discípulos que estavam ali esperando em Jerusalém,
era um momento da festa de Pentecostes. Se você ler os versículos subsequentes, a partir do 8, 9, 10, você vai ver de quantos lugares vieram aquelas pessoas, de tantos lugares que vieram, aquelas pessoas que iam para a festa de Pentecostes, e com um objetivo específico, claro. Eles receberam naquele momento, né, a possibilidade de falar em línguas, e aquilo facilitou a pregação do Evangelho, porque cada um ouvia na sua própria língua. E o dia de Pentecostes prossegue com o discurso de Pedro. E Pedro passa a citar a promessa de Joel. O profeta Joel, um livro pequenininho, né, que fala sobre uma catástrofe de gafanhotos, um ataque, né, de gafanhotos. Depois que passa esse ataque, aí Joel começa a falar sobre o dia do Senhor que iria chegar. E que naquele dia, isso aqui está descrito nos versículos 17 em diante, né? Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. E assim segue Pedro no seu discurso, citando o livro de Joel. É o primeiro culto, vamos dizer assim, da Igreja de Cristo, né? E você vê que tem, o que é que tem no culto da Igreja de Cristo? A presença do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, né? Pedro recorre às Escrituras para poder lembrar da promessa do Senhor. E nós vamos ver mais à frente que haverá sinais e haverá conversões, pessoas aceitando, crendo em Cristo Jesus. Então, essa é justamente, digamos assim, a sequência do culto, né? Do culto ao Senhor. E já no final do capítulo 2 fala dessas primeiras conversões e fala sobre as características dessa igreja primitiva que acabara de ser batizada no Espírito Santo, né? Que perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, cada um havia temor, muitos sinais eram feitos entre eles, né? Todos os que criam estavam unidos, né? Vendiam as suas propriedades, repartiam, etc. e tal. Tudo isso que está relacionado com o último tópico da lição de hoje, que é o terceiro tópico, que é sobre as consequências do batismo no Espírito Santo. Mas aqui nós estamos ainda no histórico. Nós temos esse episódio de Pentecostes, da descida do Espírito Santo de Deus. E nós entendemos que a descida do Espírito Santo de Deus, né, a chegada do momento da dispensação do Espírito, ela é uma só. Embora em outras situações também sejam citados batismos no Espírito Santo. E aqui o entendimento é que, à medida em que a mensagem era pregada, muitos, em vários lugares, não tinham conhecimento sobre a promessa do Espírito Santo de Deus. Nem tinham conhecimento sobre o cumprimento dessa promessa que o Espírito Santo já tinha chegado. E por isso, em outras situações, outras pessoas que foram crendo passaram a também ter a questão do batismo no Espírito Santo de Deus. E assim podemos ver. Isso aqui aconteceu em Jerusalém, né? Atos 2, nós estamos em Jerusalém. Mas a história do livro de Atos prossegue, nós temos o Atos 3, né, ainda em Jerusalém, em que Pedro e João, eles fazem um milagre ali na porta, né, chamada Formosa, né, e eles curam ali um aleijado, um paralítico, né, e aí eles são acusados, né, por causa daquela cura que eles fizeram. Atos 4, eles precisam se apresentar perante o Sinédrio, né? É nesse contexto que eles dizem que nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome é dado em que podemos ser salvos, né? Nesse discurso, né? E aí o texto em Atos 4 fala que Pedro aqui também estava cheio do Espírito Santo quando falou isso. Atos 5 fala sobre o caso de Ananias e Safira, e aqui nós não vamos traçar sobre isso. Quando chega em Atos 6, vem aquela necessidade de se eleger diáconos, né, para poder cuidar das viúvas, né, helenistas, né, viúvas gregas, né, que não tinham o mesmo tratamento das viúvas que eram judias, né, que eram do povo de Israel. E nesse contexto de eleição de diáconos, cita-se a história de Estevão, que é o primeiro, considerado o primeiro mártir, né, do Evangelho, da Igreja de Cristo Jesus, que aí está no finalzinho do capítulo 6, e durante o capítulo 7 tem o próprio discurso de Estevão, que eu costumo dizer que é o resumo do Antigo Testamento, né? Se alguém tiver preguiça de ler o Antigo Testamento, pode ler Atos 7, o discurso de Estevão, que está lá tudo bem resumido. Estevão é apedrejado, Paulo consente na morte de Estevão,
conforme é descrito na palavra de Deus, e aí chega no Atos 8. Eu quis fazer todo esse histórico até chegar em Atos 8, porque Atos 8 vai contar a história de outro diácono, Filipe. Filipe, ele vai a Samaria e começa a pregar o evangelho lá na Samaria. E o texto bíblico diz que naquela cidade as pessoas passaram a crer na mensagem que Filipe pregava sobre Cristo Jesus. Eles creram e foram batizados. Isso está no versículo 12, diz assim: mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e no nome de Jesus, deixaram-se batizar tanto homens quanto mulheres. E aí cita um homem chamado Simão, diz assim, e até o próprio Simão, esse daqui não é Pedro, é outro Simão, e sendo batizado, passou a acompanhar Filipe, admirando-se dos sinais e grandes milagres que eram realizados. Em Jerusalém, os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus e enviaram-lhes Pedro e João. Depois que Filipe tinha pregado a palavra, as pessoas creram, souberam lá em Jerusalém, vai lá Pedro e João. E só quando Pedro e João chegaram lá, né, e diz que lá no versículo 5, eles oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas havia sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então veja só, neste momento, esses crentes de Samaria passaram a ser introduzidos. Lembram daquela questão do rito de inicialização, o rito de integração? Eles agora se integraram à Igreja de Cristo Jesus. Vejam que eles foram batizados nas águas antes e depois é que eles vieram ser batizados no Espírito Santo de Deus. Uma coisa que a gente vai perceber que em outra situação que a gente ainda vai ver, aconteceu ao contrário. Primeiro houve o batismo no Espírito Santo, depois houve a sugestão para que também fosse batizado nas águas. Aqui eu gosto de frisar isso aqui, por quê? Porque a gente vai entender que o batismo no Espírito Santo de Deus não está relacionado ao que algumas vertentes religiosas chamam como uma segunda bênção. Não, ela é justamente a bênção do recebimento da salvação em Cristo Jesus. Quando a pessoa crê e se arrepende, recebe o Espírito Santo de Deus, é imerso, né? Daí vem o termo imersão do batismo. Nesse ambiente, do ambiente de vida cristã, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E é muito interessante aqui nesse caso, em que é mencionado aqui esse Simão, que se você pegar, observar os versículos posteriores, vão ver que esse Simão, quando ele viu que o Espírito era concedido pela imposição de mãos de Pedro e João, pediu para Pedro e João para ter o mesmo poder. E ele é repreendido duramente por Pedro. E Pedro diz assim, ó, vamos lá ler os versículos. Mas Pedro lhe disse, vou ler o 19 para a gente contextualizar. Dai-me também esse poder, disse Simão, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba também o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse, que tua praga siga contigo para a destruição, pois pensastes em adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem responsabilidade nesse ministério, pois o teu coração não é correto diante de Deus. Portanto, arrepende-te dessa tua maldade e roga ao Senhor na esperança que te seja perdoado o propósito do teu coração. Então veja, embora Simão estivesse ali naquele meio, embora Simão tivesse ouvido a mensagem de Filipe, que Filipe pregou ali na Samaria, estivesse no grupo que estavam entendendo aquela mensagem, achando aquela mensagem boa, Simão não tinha manifestações de arrependimento, de nova vida em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele observou aquela situação, queria se aproveitar daquela situação. Não é uma vã coincidência com situações que podem acontecer até os dias de hoje. Pessoas que querem se aproveitar do poder de Deus, da história do poder de Deus, da manifestação, inclusive, do Espírito, querem se aproveitar para proveito próprio. Ele queria vender a bênção de impor as mãos, que as pessoas fossem batizadas pelo Espírito. E Pedro repreende, não é isso não. Eu estou vendo aqui que você não foi batizado pelo Espírito Santo de Deus. Te arrepende, Simão. Então, onde eu quero chegar quando conto e friso essa história aqui de Simão? É que, apesar de estarmos, muitas vezes, dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, nem todos os que estão ali e que acham a mensagem do Senhor uma boa mensagem, acham conveniente estar naquele lugar, acham bonitas as coisas que acontecem, nem todos ainda deixaram se batizar pelo Espírito Santo de Deus. Mas todos aqueles que
se arrependeram dos seus pecados e creram em Cristo Jesus e receberam o Espírito Santo de Deus, esses sim fazem parte do reino de Deus. Então é importante observar e fazer essa distinção. Nós vamos ver outros exemplos para voltar aqui nesse também, para fazermos um entendimento geral. E vamos chegar até concluir, inclusive, até com a nossa declaração de fé sobre o que é batismo do Espírito Santo de Deus na declaração de fé da nossa convenção. Mas nós podemos aqui, seguindo a sequência desse histórico, veja, o Espírito Santo de Deus chegou em Jerusalém, os crentes ali foram batizados, a mensagem foi pregada em Samaria, o Espírito Santo de Deus também batizou pessoas ali, houve o batismo do Espírito Santo de Deus, e a gente não pode confundir o batismo com a dispensação do Espírito, a chegada do Espírito, são coisas diferentes, porque aconteceria, o batismo do Espírito Santo de Deus aconteceram em várias situações citadas aqui, e acontecem até os dias de hoje, pela compreensão que nós temos, cada vez que alguém entrega o seu coração a Jesus, de forma sincera, honesta, o Espírito Santo de Deus toma posse da vida dele, ele é batizado no Espírito Santo de Deus. Mas aí a gente vai ver outros exemplos também. Samaria, mas não chegou só a Samaria. Se a gente continuar no livro de Atos, no capítulo 9, Paulo ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, nós conhecemos ali, ele ali fica cego, se encontra com Ananias, e ele também é cheio do Espírito Santo de Deus, isso é mencionado lá em Atos 9, sobre a conversão de Paulo. E no capítulo 10 passa-se a falar da história do centurião Cornélio, que era um gentio. Veja, a salvação tinha vindo não só para Jerusalém, para os judeus, veio para Samaria, e agora chegou até Cornélio, que era um gentio. O texto bíblico diz que ele era um homem justo, mas que ele recebeu a visão de que deveria mandar buscar Pedro. E Pedro também recebeu uma visão, Pedro tem uma visão sobre a questão daquilo que é profano e que não é. Era o Senhor Deus preparando Pedro para poder tratar com aquele gentio. E ali no capítulo 10, há a conversa de Pedro com Cornélio. Cornélio se arrepende, até se ajoelha. Pedro diz: levanta-te, porque eu sou homem igual a você. E lá, depois que Pedro já está nessa situação ali com Cornélio e sua família, e aqueles que estavam ali ao seu redor, a partir do versículo 45, nós vamos ver o que é que aconteceu. Versículo 44. Enquanto Pedro dizia essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram a da circuncisão, todos os que tinham vindo com Pedro, admiraram-se de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então Pedro disse: será que alguém lhes pode recusar a água para que não sejam batizados, esses que, como nós, também receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe suplicaram que ficasse com eles durante alguns dias. Veja aqui, esses homens aqui que não eram judeus, aqueles que não eram da circuncisão, passaram a receber também o Espírito Santo de Deus. Receberam um batismo no Espírito Santo de Deus. E aqui é uma situação diferente de Atos 2. Em Atos 2 eles receberam a pregação e foram batizados nas águas e posteriormente receberam o batismo do Espírito de Deus pela imposição de mãos de Pedro e João. Nessa situação não. A eles foram derramados o Espírito Santo de Deus, e Pedro depois sugeriu: o que é que impede deles também serem batizados nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo? Então, eu gosto de fazer essa comparação para a gente ver que não há essa relação da ideia que se tem que a pessoa se converte, segundo o nosso entendimento, e depois ele vai receber em algum outro momento uma segunda bênção, que seria o batismo no Espírito Santo de Deus. Essa mesma ideia nós podemos pular aqui. É bom também que se diga que no capítulo 11, Pedro, ao explicar a visão que ele teve, ele cita essa questão do batismo no Espírito Santo de Deus, mas nós vamos pular lá para Atos 19. Por quê? Porque aqui já tivemos Jerusalém, já tivemos a Samaria, chega até um gentio que é Cornélio, mas você vai ver em Atos 9, quando a pregação chega em Éfeso. E a mesma situação chega em Éfeso também. Aquelas pessoas, agora já é Paulo, não é Pedro, né? Aquelas pessoas já tinham o entendimento da mensagem de João Batista, está lá em Atos 19, os primeiros versículos, mas eles não tinham ainda o conhecimento da doutrina do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus tinha sido derramado, e naquele momento eles também recebem e são batizados no Espírito Santo de Deus. Ou seja, essa questão de a Bíblia citar vários batismos no Espírito Santo quer dizer a questão da expansão do Evangelho. E aonde o Evangelho ia chegando,
o batismo do Espírito Santo de Deus ia chegando. Não diz respeito a várias situações ou vários pentecostes, como algumas pessoas assim entendem. Lá no capítulo 11 de Atos, né, quando Pedro está contando aí a visão que ele teve, por que ele chegou até Cornélio, e por que era interessante, era importante também pregar o evangelho a eles, lá no 11:15 diz assim: logo que eu comecei a falar, o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles, como também a nós no princípio. Ou seja, a bênção que nós recebemos, o grupo que nós agora passamos a participar, porque fomos batizados no Espírito Santo de Deus, é o mesmo que eles também participam. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles também são igreja como nós. Lembrei-me então da palavra do Senhor que disse: João, na verdade, batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que concedera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse me opor a Deus? Ouvindo essas coisas, eles se tranquilizaram e glorificaram a Deus, dizendo: Então Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Então veja aí, a razão, o sentido de ter todos esses episódios de batismos, né, no Espírito Santo de Deus é a expansão do Evangelho de Cristo Jesus, que se expande até os dias de hoje. E ainda hoje nós vemos pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, porque creem no Senhor Jesus Cristo, se arrependem dos seus pecados e passam a ter uma nova vida em Cristo Jesus. Então nós vamos ver aí, então, o Espírito Santo em Atos 2, de 1 a 4, né? Ele chega a Pedro e os 120 que estavam ali com Pedro. Ali o âmbito é o âmbito dos judeus, né? É o início da igreja de Deus, né? O povo de Deus agora, o início da igreja de Cristo Jesus a partir ali de Atos 2. Em Atos 8, o Espírito Santo de Deus chega aos samaritanos. Em Atos 10, também mencionado em Atos 11, chega a Cornélio, seus parentes e amigos, um gentio. Em Atos 19, versículos de 1 a 7, chega aos 12 discípulos lá em Éfeso, né? Então, inclui-se também a igreja, crentes, né, que eram de uma antiga aliança, né, que estavam lá em Éfeso e confiavam, acreditavam já na pregação, mas ainda não conheciam o Espírito Santo de Deus, também foram batizados naquela situação. Agora, indo para um segundo ponto, nós podemos entender, a partir de toda essa observação do histórico do batismo no Espírito que nós vimos no livro de Atos, quando é que o crente é batizado no Espírito de Deus? O batismo no Espírito é entendido na conversão, quando o Espírito Santo entra na vida da pessoa. Para todos os salvos, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Foi isso que nós lemos no nosso texto áureo, né? Nós temos um só batismo. Todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. É o que está em Atos, quando aconteceu, Atos 2, quando aconteceu o Pentecostes, no versículo 39. É assim que diz, né? Porque a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor, Deus, chamar. Então, esse é o batismo do Espírito Santo de Deus. E na nossa declaração de fé, na declaração de fé da Convenção Batista Brasileira, o termo que tem sobre o batismo no significado do batismo no Espírito Santo de Deus é assim: no dia de Pentecostes, em cumprimento final da profecia e das promessas quanto à descida do Espírito Santo, ele se manifestou de maneira singular, quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito, passando a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Suas outras manifestações constantes no livro de Atos dos Apóstolos, essas que nós acabamos aqui de estudar, de observar, confirmam a evidência da universalidade do dom do Espírito Santo a todos os que creem em Cristo. O recebimento do Espírito Santo sempre ocorre quando os pecadores se convertem a Jesus Cristo. O recebimento do Espírito Santo é a manifestação da graça de Deus na vida de cada indivíduo. Então, isso é que é ser batizado no Espírito Santo de Deus. Mas não adianta só estudar de forma ortodoxa, vamos assim dizer, teórica, o que é o batismo do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender que há consequências relacionadas ao batismo no Espírito Santo de Deus. A nossa vida em Espírito, agora que nós estamos imersos no Espírito, batizados no Espírito Santo de Deus, ela não pode ser simplesmente uma ideia teórica, ortodoxa. Tem que haver a prática.
A evidência do Espírito de Deus em nossas vidas, do batismo do Espírito Santo de Deus, ela é prática. Nós aqui vimos que, tanto em Atos 2, como também em Atos 19, lá com os crentes de Éfeso, assim que eles foram batizados no Espírito de Deus, houve uma manifestação de falar em línguas. Mas essa manifestação de falar em línguas, que é uma manifestação que houve um objetivo muito específico, como nós podemos ver em Atos 2, que cada um entendia na sua própria língua, ela não é a única manifestação para se entender que alguém foi batizado no Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que algumas vertentes denominacionais assim entendem, que a pessoa só é batizada no Espírito Santo de Deus quando passa a falar em línguas. De maneira nenhuma nós queremos aqui duvidar ou diminuir esse entendimento. Sim, com certeza, o Espírito Santo de Deus pode se manifestar como ele quer. E ele se manifestou naquelas situações com o dom de línguas. Mas nós podemos entender pela doutrina bíblica que essa não é a única, ou talvez podemos nem dizer, a mais importante manifestação daqueles que estão batizados no Espírito Santo de Deus. Nós vamos estudar em uma lição mais à frente sobre o fruto do Espírito. E quando se fala do fruto do Espírito, ou seja, aquilo que brota da atuação do Espírito em nossas vidas, né, não se fala necessariamente de um dom específico, que é o caso do dom de línguas. Mas se fala de amor, paz, benignidade, bondade, paciência, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Paulo assim escreveu no livro de Gálatas, que é o fruto do Espírito. Então, a manifestação daqueles que têm de receber o batismo do Espírito Santo de Deus está nessas coisas. Muito mais nessas coisas. Embora o Senhor possa também fazer-nos profetizar, falar em línguas, pregar, ensinar, que está mais relacionado, inclusive, com os dons espirituais, mais do que especificamente a prova, a comprovação, a evidência de que alguém tem o Espírito Santo de Deus ou foi batizado no Espírito Santo de Deus. Mas nós devemos, de certa forma, ver com muita seriedade essa diferença entre a ortodoxia e a ortopraxia. Nós não podemos ser secos no nosso estudo da palavra, conhecer a doutrina do Espírito Santo de Deus e não vivenciar em nossas vidas a atuação do Espírito. Nem também podemos pensar somente na praticidade do Espírito sem observar a doutrina. Tanto uma coisa como outra é ruim. Nós precisamos achar o equilíbrio. O equilíbrio vem do bom conhecimento da palavra de Deus, da doutrina que nos é posta na palavra de Deus, nas Escrituras, mas também com os corações abertos para podermos ser cheios do Espírito Santo de Deus e experimentar a sua obra em nossas vidas. Nós não podemos ser áridos, secos com relação a isso. Nem também podemos só valorizar essa questão da praticidade. Por que eu faço esse comentário? Porque essa questão do dons de línguas, ou qualquer outro dom, ou alguma manifestação, mesmo que não seja dom de línguas, alguém que numa oração tem uma voz embargada, alguém que no seu louvor, cantando um hino, tem manifestações ali de emoção, etc. e tal, é uma coisa que pode ser certamente muito genuína, a ação do Espírito Santo de Deus que comove. O Espírito Santo de Deus nos incomoda, irmãos. Ele fala aos nossos corações, ele nos corrige, ele nos dá alegria, né? A alegria no Senhor é a nossa força. Tudo isso é real e isso pode acontecer. Mas é fato também que tudo isso pode ser também performático. Alguém pode simplesmente, para manifestar que tem o Espírito Santo de Deus ou que é alguém mais espiritual, tentar performar, né, uma atuação que demonstre a ação do Espírito Santo de Deus. Falamos aqui da vida de Simão, que queria se aproveitar daquela situação da hora do batismo lá em Samaria. Algumas pessoas também podem fazer isso nos dias de hoje. E aqui eu volto a dizer, isso daqui não é duvidar de que o Espírito Santo de Deus possa agir na vida de cada um. Claro que pode. Mas a manifestação real do Espírito Santo de Deus está na sequência do que nós vemos na palavra de Deus quando se fala dessa questão do batismo, que o batismo é um só. Para exemplificar isso, eu vou recorrer aqui à carta de Éfeso, carta aos Efésios, no capítulo 5, que é uma carta em que Paulo ele fala sobre isso, né? E ele está falando aqui, dando conselhos práticos, né, para os crentes de Éfeso. Né? E aí eu vou ler a partir do versículo 15, quando diz: portanto, estáis atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios,
Remindo o tempo, em algumas versões, nessa versão aqui, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade de Deus. E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. E aqui nós já entramos lá no último ponto, tópico. A diferença entre ser batizado e estar cheio do Espírito. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando Paulo vem falar aqui de encher-se do Espírito, ele fala de sujeitar-se uns aos outros. E logo na sequência do texto, a partir do versículo 22, começa a falar dos deveres do lar. Texto, inclusive, que algumas pessoas acham polêmico e até não gostam muito de tratar desse texto, mas quando fala sobre mulheres, cada uma de vós seja submissa aos vossos maridos, né? Pois o marido é o cabeça da mulher. Mais à frente fala, maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, para apresentá-la a si mesmo uma igreja gloriosa. Assim também o marido deve amar a sua mulher. E passa a falar sobre ações práticas do nosso dia a dia, que abençoam a nossa vida. Essas sim, que demonstram que nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Muito mais do que uma manifestação de um dom específico. Nós, como já falei, nós devemos estudar os dons, que são importantíssimos, e nós devemos desenvolver os dons que recebemos do Senhor para a sua obra, para o seu serviço. Mas estar cheio do Espírito Santo de Deus, como manifestação daquele que já foi batizado, que são coisas diferentes, estar cheio está muito mais relacionado a essas ações práticas. O quanto você tem amado o seu próximo, se sujeitado ao seu próximo. O quanto você tem entregado a sua vida pelo outro. O quanto você tem sido bom, benigno, paciente, tem dominado a si mesmo. Essas são evidências daqueles que é batizado no Espírito Santo de Deus e que procura se encher cada vez mais do Espírito Santo de Deus. Uma tradução aqui específica que pude estudar, feita pelo pastor Luiz Saião, ele fala que esse enchei-vos do Espírito aqui, no tempo verbal, é como se tivesse assim, estejam sempre se enchendo do Espírito, como um processo. Um processo que eu gosto muito do termo que está lá no livro de Hebreus, né, quando diz assim, de vós, irmãos, nós esperamos coisas melhores a cada dia, coisas que acompanham a salvação. Ou seja, coisas que acompanham aqueles que foram batizados no Espírito Santo de Deus. Ser melhor hoje do que fui ontem, ser melhor amanhã do que fui hoje, mais paciente, mais amoroso, mais dedicado, mais santificado diante de Deus. Isso é sim se encher do Espírito Santo de Deus. A gente percebe que o evento batizar no Espírito Santo de Deus é diferente de encher do Espírito Santo de Deus, porque lá em Atos 2 fala que eles foram cheios do Espírito, né, quando receberam e foram batizados, mas em Atos 4, novamente, quando Pedro e João estão diante do Sinédrio, diz que eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E esse é um papel, essa sim é uma evidência daquele que foi batizado em Cristo Jesus, no Espírito Santo de Deus. Buscar sempre se encher no Senhor. Há um hino que nós cantamos bastante nos cultos nossos. Enche-me, Senhor, mais que cheio quero estar. Eu, menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Que sejamos essa certeza, que tenhamos essa certeza que fomos selados pelo Espírito Santo de Deus através do batismo do Espírito e que possamos procurar cada dia nos encher desse Espírito, porque essa sim é a grande evidência de que nós fomos batizados no Espírito Santo de Deus. Que Ele assim nos abençoe e nos faça compreender a sua palavra a cada dia. Amém. Eu vou orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado por tua palavra, nos abençoa, nos ajuda, Senhor, a compreendê-la a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Eu peço e convido a cada um, irmão e amigo, que fique aqui nesse canal logo mais às 10h15. Nós iniciaremos a transmissão do nosso culto de adoração na Igreja Memorial Batista de Brasília. Que Deus assim nos abençoe.